Boa tarde a todas e a todo, né? Assim, Hermelino. Mas tem o Rodrigo e o rapaz ali. Desculpa, não sei seu nome. Boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou presidente da Associação de Defensores Públicos do Rio de Janeiro. E, quando eu soube do seminário, eu pedi um espaço para a gente poder apresentar o resultado que, esse ano, nós fizemos no Rio, o primeiro diagnóstico de gênero da Defensoria Pública, e que envolveu tanto defensoras quanto servidoras da Defensoria. Foi um trabalho em conjunto da Associação de Defensores, a Associação de Servidores, do Fórum de Justiça e da DPGE, né, da instituição. E como surgiu essa ideia? Ano passado, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, nós levamos uma procuradora de Minas para fazer uma palestra. Ela falou sobre a tese de mestrado dela, mestrado ou doutorado, agora eu não lembro, que era a questão de gênero no sistema de justiça. E ela veio analisando todas as sabatinas que as candidatas a ministras que sofreram pelo Congresso, né? E não só das candidatas, como dos candidatos. E percebeu a diferença brutal da sabatina que o homem enfrentava, que era uma sabatina em que queria mais saber o conhecimento, a questão técnica, e a sabatina que as candidatas enfrentavam, né? E, assim, sendo chamada minha filha, que a beleza certamente ia ser muito mais agradável trabalhar ao lado, o ambiente de trabalho ficaria muito mais agradável por conta da beleza dela, né? Vários e vários comentários sobre a aparência física das candidatas, o que não acontecia na sabatina dos homens. E está até à disposição a tese dela, é possível ter acesso. E aí, nos debates, depois da palestra, veio uma série de debates, e a gente chegou à conclusão, para a gente tentar mudar uma realidade, a gente tem que, primeiro, ver qual é essa realidade, como as pessoas percebem, se é que percebem que existe uma questão de gênero. Em 2016, quando eu assumi a associação, nós fizemos um evento lá na PUC-Rio, que era a questão de raça e gênero. Acho que algumas aqui participaram desse evento, que até também foi esse evento que deu origem à coletiva de mulheres defensoras do Brasil, né? E, depois da criação dessa coletiva, alguns estados já estão criando suas coletivas. A do Rio foi criada depois da apresentação do diagnóstico lá no Rio. E eu lembro que, na ocasião, eu falei o seguinte: para a gente, como a gente tem o mesmo salário, a gente ingressa na instituição da mesma forma que através de um concurso público, aparentemente, a gente não depende, a promoção, ou é por antiguidade, ou é... Pelo menos lá no Rio acaba sendo por antiguidade, que o merecimento acaba que vai para a antiguidade também. Isso é um fato. A gente tem uma falsa sensação de que não existe questão de gênero dentro da instituição. E não é verdade, né? Então, a gente sentiu a necessidade... o primeiro passo para a gente poder discutir é sensibilizar. Porque, às vezes, as colegas sofrem questões de gênero e nem se dão conta. Vai normal. Não percebe quando está numa reunião e é interrompida, ou quando fala uma coisa e aí... Eu, antes de ser presidente da associação, estou até me alongando aqui demais, né? Mas só assim, antes de ser presidente da associação, eu era coordenadora de uma das regiões lá do Rio de Janeiro, do interior. E eu lembro, numa reunião de coordenação, eu estava apontando um problema, está acontecendo isso. Dizia, não está acontecendo. Não,
fulano, está acontecendo esse problema, está tendo. Não, eu falei 4 vezes. Aí vem o coordenador da região próxima à minha e fala, fulano, está acontecendo. Ele, então eu vou ver. Sabe? Assim, são coisas bizarras, né? E não só dentro da instituição, como também com os juízes, com os promotores, no nosso atuar diário, né? Então, assim, eu penso que é uma questão que a gente tem que enfrentar, mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que sensibilizar, e eu acho que até a pesquisa, o resultado da pesquisa, que acabou me surpreendendo, mas não deveria ter sido, porque realmente ficou mais claro para mim, quando eu vi o resultado da pesquisa, que nós temos que investir na sensibilização das mulheres para perceber as questões de gênero, né? Então, eu trouxe a Carol, que é a nossa pesquisadora lá da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e ela, agradeço, Carol, que você se dispôs a estar aqui em Brasília, vir aqui para apresentar o diagnóstico. E foi a primeira defensoria pública que fez o diagnóstico. O Rio de Janeiro foi a primeira defensoria a fazer esse diagnóstico, mas já percebemos que é uma tendência das carreiras do sistema de justiça. Tivemos notícia que o MP também está fazendo um diagnóstico semelhante. Por quê? Essa é uma discussão que se impõe, né? E já várias defensorias pediram para a gente passar, né? Elas querem replicar. E desse diagnóstico, a gente também viu que, na realidade, esse realmente é o primeiro, que várias outras coisas nós vimos que deveríamos, de repente, acrescentar na pesquisa. Bom, a Carol vai poder falar melhor. Então, muito obrigada. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, Juliana, e por vocês estarem aqui me ouvindo. Eu confesso que eu não estou no meu melhor momento. A gente viveu uma perda ontem no Rio muito pesada. Eu estou aqui, mas com a cabeça lá, o coração lá. A gente estava conversando isso agora, né? Falando de mulheres, e a gente perde uma mulher negra, militante de direitos humanos no Rio de Janeiro, e todo mundo lá está mobilizado. É uma situação muito triste, eu acho que... enfim, mas estamos aqui, vamos falar da pesquisa. Então, como a Juliana já falou, né, a ideia, então, foi mobilizar a gente mobilizou algumas pessoas, então a Associação dos Defensores participou, a Associação dos Servidores, o Fórum de Justiça, que é uma organização lá no Rio que trabalha muito esses temas, a própria instituição, né, eu, como diretora de pesquisa, acompanhei toda essa discussão. A gente elaborou uma série de perguntas para que fosse feita para as mulheres, né? A gente fez um levantamento, a gente tem na Defensoria do Rio uma média de 795 defensores ativos, desses 532 são mulheres. Então, 67% dos defensores do Rio de Janeiro são mulheres. E dos 1.440 servidores, 857 são mulheres, então 59%. Maioria mulher na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, a ideia era justamente fazer esse diagnóstico para poder entender o problema e, a partir daí, pensar em soluções, né? Eu acho que isso já começou a ser feito lá no Rio de Janeiro. Ontem mesmo já soube que teve uma reunião para discutir ações afirmativas a partir do resultado da pesquisa, e vão começar a ser feitas campanhas institucionais para mobilizar as mulheres, para sensibilizar as mulheres e tal. Vocês vão entender por quê ao longo da pesquisa. Mas, então... O que aconteceu? Deixa só ali. Mas eu vou falando aqui. Então, a gente teve 405 respostas, né? A gente precisava de uma amostra confiável, né? Para que a pesquisa fosse confiável, a gente precisava de uma amostra de 302 respostas, a gente teve 103 respostas a mais do que a gente precisava, isso foi ótimo, e quase metade de defensoras e metade de servidoras. A gente teve 54% das servidoras responderam, né, das mulheres que responderam eram servidoras, e 46% eram defensoras. Então, foi quase metade. E aí eu dividi a apresentação, quando a gente analisou os dados,
entre as respostas das defensoras e as respostas das servidoras. A gente vai ver que tem algumas coisas que parecem muito, que tem a ver com o universo feminino em geral, e tem algumas coisas que é muito característica da carreira em si, de ser servidora e de ser defensora da instituição. Vamos lá. Então, a gente começa o questionário com algumas perguntas sobre o perfil dessa mulher, quem ela é, onde ela nasceu, se ela tem filhos, se ela é casada. Então, a maioria nasceu no Rio de Janeiro, né, 89% das defensoras e 90% das servidoras. As defensoras, a maioria tem entre 32 e 51 anos, já as servidoras entre 20 e 41 anos, são um pouco mais jovens, né? As mulheres defensoras são casadas ou vivem em união estável, no 69%, e 74% possuem entre 1 e 4 filhos. Já as servidoras, a maioria é solteira, 44%, e não tem filhos, né? 66% não tem filhos, e das que têm, 75% tem apenas um. Ao longo da pesquisa, enfim, a pessoa ia respondendo no formulário e tinha alguns espaços para comentar as perguntas. Então, a gente era muito presente nas respostas das servidoras, nos comentários, da dificuldade que a carreira proporcionava para ela de ter filhos, né, da questão de ter filhos, porque o salário é baixo, é um salário mais baixo, e aí ela falava, e falta ainda um plano de carreira para a servidora do Estado do Rio, uma carreira mais nova, falta um plano de carreira, então, da dificuldade dela ter filhos, ela sempre tinha alguns comentários nesse sentido, a dificuldade de ter filhos, porque não tem um plano de carreira, não tem um plano de saúde, ela não consegue pagar uma creche, não tem um auxílio creche, enfim, todo momento isso aparecia, então tem a ver um pouco com essa realidade mesmo, você vê que o número de servidoras que têm filhos é bem menor. Aí, enfim, a gente fez a pergunta sobre a autodeclaração de cor, né? A maioria das defensoras públicas é branca, 84%, com as servidoras é um pouco menor a porcentagem, 67% de brancas. Pode passar. Nível de escolaridade, é bem parecido o nível de escolaridade, 41% das defensoras têm ensino superior completo e 44% das servidoras têm superior completo. Sempre que vocês estiverem olhando os dados, esse lado aqui são as defensoras públicas, do lado de lá são das servidoras. Tá? Eu coloquei um do lado do outro. Pode passar. E aí a gente fez uma série de perguntas para essa mulher. Aqui os números, isso atrapalhou um pouco a apresentação da Rui, mas aqui os números estão absolutos, porque a gente fez a pergunta e você podia dizer concordo totalmente, concordo, discordo totalmente e discordo, ou não se aplica, ou a pessoa não respondia. E aí, aqui está em números absolutos, eu vou falar para vocês em porcentagem, para ficar juntando o concordo e o concordo totalmente, só para vocês entenderem o que a gente vai ver aqui. Então, com relação à pergunta, estou feliz com a minha escolha profissional de trabalhar na Defensoria Pública. Com relação às defensoras, a maioria, dá para ver aí, 96% concordaram. E, em relação às servidoras, isso cai um pouco, a gente vai para um índice de 57%. Muito porque essa questão do salário e tal, então, tem uma questão aí mais relacionada a isso, com relação às servidoras. Meu trabalho melhora o desempenho da defensoria. A maioria das defensoras também, né, aí 184% das respostas, o que dá 98,9%, concordaram com essa afirmação. E também as servidoras, 97% também, os dois tracinhos ali, azul e vermelho, concordam com essa afirmação. Então, elas acham que o trabalho realmente melhora o desempenho da defensoria. O volume do trabalho atribuído a mim é adequado à minha jornada de trabalho. E aí o índice é 52% das defensoras concordaram e 57% das servidoras concordaram com essa afirmação. Pode passar. Aí, seguindo as perguntas, estou satisfeita com o salário que recebo em relação ao trabalho que executo. E aí, claro, e por isso que eu estou falando da questão salarial entre defensoras e servidoras, a gente olha para o caso das defensoras, quase 78% concordaram com isso, mas, no caso das servidoras, 90% discordaram, né, porque realmente tem uma insatisfação ali com o salário. Estou satisfeita com as possibilidades de crescimento na minha carreira.
53% das defensoras concordaram, enquanto 83% das servidoras discordaram, porque falta um plano de carreira e tal, então tem toda essa questão. Estou satisfeita em relação ao resultado do meu trabalho prestado aos cidadãos. E aí também a média de 84%, tanto de defensoras quanto servidoras, concordaram com essa afirmação. Com relação à pergunta, os instrumentos e equipamentos disponíveis para a realização do meu trabalho atendem à minha condição de mulher. 72% das defensoras concordaram e 69% das servidoras concordaram. As condições físicas do meu local de trabalho atendem à minha condição de mulher, também. 66% das defensoras concordaram e também em relação às servidoras. No final dessas perguntas, havia um espaço para fazer comentários. Se você não concordou que as condições do seu trabalho atendem à sua condição de mulher, explique por quê. E aí a maioria dos comentários, tinha muito comentários sobre a questão do banheiro, falta um banheiro separado, o banheiro não tem uma estrutura boa para atender a mulher, as cabines não são separadas, ou está sujo, ou não tem papel, enfim, essas questões. Apareceu muita questão do banheiro, da própria estrutura do órgão onde trabalha, né? O órgão não tem espaço, a minha cadeira é ruim, eu não tenho um armário, a minha mesa que está quebrada, o órgão tá ruim, está mal estruturado. Tinha algumas questões mais específicas com relação à mulher que amamenta, né? Então, eu voltei da licença maternidade, não tinha um lugar para armazenar o leite, ou um espaço para tirar o leite, tinha que tirar no banheiro. Não tem um local para trocar fralda no banheiro feminino e tal. Quem dirá no masculino. E essas questões, apareceu um pouco a questão da segurança, eu me sinto segura quando saio à noite do meu órgão e tal. Então, eram essas as questões, mais ou menos, que apareceram depois dessas duas perguntas. Estou satisfeita quanto às relações profissionais com os outros defensores, servidores e estagiários no meu local de trabalho. A maioria concordou também, 80% das defensoras e 75% das servidoras. Sinto-me valorizada pelo exercício da profissão. 73% concordaram das defensoras e 72% das servidoras. Tenho tempo e disposição para aprimorar meus conhecimentos a respeito dos temas com os quais trabalho. 67% das defensoras discordaram e 72% das servidoras discordaram dessa afirmação. Já tive que realizar trabalho abaixo do meu nível de competência, eu tive que realizar tarefas mais simples pelo fato de ser mulher. 72% discordaram das defensoras e 68% das servidoras discordaram. E aí eu acho que pode ter a ver com isso que a Juliana já falou, que é uma falta um pouco de... A gente está tão acostumado a vivenciar situações em que a gente realiza tarefas menores porque somos mulheres, que isso se naturaliza em alguma medida. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E aí a gente tem a pergunta: minhas opiniões ou pontos de vista já foram minimizados ou relativizados em reuniões de trabalho pelo fato de ser mulher? 59% concordaram com isso, das defensoras, e 66% das servidoras discordaram dessa afirmação. Já fui vítima de comentários inapropriados ou ofensivos à minha pessoa, minhas atitudes e vida privada no ambiente de trabalho pelo fato de ser mulher. Metade, 51% das defensoras concordaram com essa afirmação e 58% das servidoras discordaram. Então, a gente vê que essas perguntas repercutem de um jeito diferente para a defensora do que para a servidora, né? As servidoras não concordam, na maioria, com essas questões. Já deixei de ser escolhida para uma função de chefia pelo fato de ser mulher. 90% das defensoras discordaram e 94,% das servidoras discordaram. Nesses casos em que a barra em azul está muito alta, que é o caso de não se aplica, eu excluo da conta o caso de não se aplica para fazer essa porcentagem. Pode passar. Já me senti atacada ou molestada com atitudes de cunho sexual no ambiente de trabalho. 64% das defensoras discordaram e 65% das servidoras discordaram.
Já sofri discriminação no ambiente de trabalho em razão da minha orientação sexual. 95% das defensoras discordaram e 93% das servidoras discordaram. Já sofri discriminação racial no ambiente de trabalho. 92% das defensoras discordaram e 93% das servidoras discordaram. Acho importante a maior participação de mulheres em cargos eletivos e de direção na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. 90% das defensoras concordaram e 83% das servidoras concordaram. Então, há um consenso de que é preciso a participação maior da mulher nos cargos de direção. Aqui, a gente perguntava quais os fatores influenciaram sua decisão de ingressar, trabalhar na defensoria. E aí, a pessoa podia responder, marcar quantos quisesse, né? O que mais apareceu, tanto para as defensoras quanto para as servidoras, foi a estabilidade no serviço público, 137 vezes apareceu no caso das defensoras e 125 no caso das servidoras. Depois, a possibilidade de trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. E, por fim, a terceira coisa que mais apareceu foi a oportunidade de desenvolver um trabalho social. Pode passar. Em sua opinião, quais são as características essenciais de uma defensora pública ou de uma servidora da Defensoria Pública? O que mais apareceu nos dois casos, tanto das defensoras quanto das servidoras, foi compromisso com as pessoas em situação de vulnerabilidade, um saber técnico jurídico e comprometimento com justiça social. Pode passar. E aí, enfim, a gente fez essas perguntas, já quase encerrando aqui. No exercício da profissão, você já vivenciou alguma reação negativa por parte dos assistidos pelo fato de ser mulher? 56% das defensoras disseram que sim, e 51% das servidoras disseram que sim. Então, a gente tem uma maioria, ainda que quase ali na metade, mas é um número significativo. No exercício da profissão, você já vivenciou alguma reação negativa por parte de outros profissionais do sistema de justiça pelo fato de ser mulher? 46% das defensoras disseram que sim. Eu sei que não, é menos da metade, mas é um número significativo também. 46% é muito, acho que a gente não pode ignorar isso. E quando a gente pergunta de quais instituições, né? As defensoras, a maioria das vezes, falaram na magistratura e no MP. No Ministério Público. Já as servidoras, 80% disseram que não, mas é possivelmente porque elas têm menos contato com os outros profissionais do sistema de justiça do que as defensoras, né, que vão em audiência, estão mais em contato. E aí, quando disseram sim, indicaram a magistratura também, né, muitas marcaram magistraturas, outras escreveram especificamente que era um funcionário do Tribunal de Justiça, né, não era o juiz, ou era alguém que trabalhava no Tribunal de Justiça. E a polícia também apareceu bastante. No exercício da profissão, você já vivenciou alguma reação negativa por parte dos demais defensores, servidores e estagiários pelo fato de ser mulher? 73% das defensoras disseram que não e 72% das servidoras disseram que não. Você encontrou dificuldades no retorno ao trabalho após a licença maternidade? 62% das defensoras disseram que sim. E 52% das servidoras disseram que sim. Isso excluindo os casos de não se aplica, que são bem altos nesses casos, né? Os que não têm filhos, ou que não estavam na defensoria quando voltaram da licença maternidade. E aí eu acho que tem muito a ver com esses comentários que eu já falei, né? A dificuldade de amamentar, de ter um espaço para deixar o bebê e tal. Em comparação aos seus colegas homens, você percebe mais dificuldades no exercício da profissão pelo fato de ser mulher? 54% das defensoras disseram que sim, que não, desculpa. E aí, é claro, eu estou sempre apontando o percentual maior, né? Mas eu acho que também a gente fez uma reflexão lá no dia na associação. É claro que isso tem relação com o fato que a Juliana já falou aqui, que é a falta mesmo de uma conscientização do que é ser minimizada no ambiente de trabalho, o que é ter a sua opinião ignorada como mulher e tal, mas a gente também não pode ignorar que 46% disseram sim. Então, tem alguma coisa aí que não pode ser ignorado, porque é quase metade. E nesse caso, nas servidoras, 69% falaram não também, então a maioria não.
Em comparação aos seus colegas homens, você acha que a sua vida pessoal é mais afetada pelo exercício da profissão? Aí o número é bem alto, é engraçado, né? Porque falta essa talvez falte essa sensibilização em relação ao exercício profissional ali no dia a dia, mas com relação à vida pessoal, todas, tanto as servidoras quanto as defensoras, a maioria, 79% das defensoras, 66% das servidoras disseram sim, a minha vida pessoal é muito mais impactada, porque eu sou mulher, né? O trabalho impacta muito mais a minha vida pessoal porque eu sou mulher do que o meu colega homem. Isso aí não houve dúvida. E aí a gente fez algumas perguntas sobre a questão de ocupar algum cargo, para entender se essa mulher tentou ocupar um cargo mais de direção, uma função de confiança, alguma coisa, e não foi por uma questão pessoal, por uma realidade da vida dela como mulher. Então, a gente perguntou se você já ocupou alguma função de confiança na Defensoria Pública. 32% das defensoras disseram sim, 18% das servidoras responderam sim. Você deixou de ocupar alguma função de confiança na Defensoria Pública por razões familiares? 25% das defensoras falaram que sim e 6% das servidoras falaram que sim. Você já se candidatou a algum cargo eletivo na Defensoria Pública? 7% das mulheres disseram que sim, defensoras. E só 1,3% das servidoras disseram que sim. Você já teve vontade de se candidatar e deixou de fazê-lo por questões pessoais? 22% das defensoras disseram sim e 11,8% das servidoras disseram sim. Aí, enfim, finalizando aqui, a gente fez uma série de perguntas sobre a realidade dessa mulher para entender o que é esse impacto na vida pessoal dela, né? Do trabalho e tal. Então, 84% das defensoras públicas disseram não ser a única responsável pelas tarefas domésticas e cuidados com filhos. E 77% disseram não ser a única responsável pelo cuidado de outros membros da família, além dos filhos. E aí a gente perguntava, então, qual é a porcentagem do tempo dela que ela ocupava com isso, né? Se ela não era a única responsável, qual a porcentagem que ela ocupava nisso. E aí as defensoras falaram, a maioria falou que era 50%, 27% das defensoras mulheres falaram que era 50% do tempo dela, desse cuidado que era delas, então metade era a responsabilidade delas, e as servidoras falaram, a maioria, 75%. Então, é um índice alto. A gente não perguntou, não. Algumas nos comentários diziam, eu divido com meu marido e com uma empregada, mas não teve a pergunta específica. Acho que pode ser até uma coisa para pensar para o próximo diagnóstico. Não, provavelmente não. Pode ser de outras pessoas da família. Não, a gente nem pressupõe isso. Eu acho que ninguém, infelizmente. Temos que investigar, mas... Não, até porque provavelmente também o marido trabalha e aí tem que ter alguém ajudando em casa, enfim, ou uma avó. 63% das defensoras disseram que contribui financeiramente cerca de 75% a 100% para a renda da família. Para as servidoras, isso cai de 25% a 50%. A gente perguntou também quanto tempo demora para fazer o trajeto casa-trabalho. 60% das defensoras demoram em 30 minutos e 2 horas. E 60% das servidoras demoram... Está errado. Eu acho que deu algum... Ah, não, é isso. É igual, mas aí eu tinha isso aqui em algum lugar. Mas quando a gente olha que eu juntei, né, 30 minutos, entre 30 minutos e 1 hora, e 1 hora e 2 horas. Para as servidoras, tem um maior número entre 1 e 2 horas. Para as defensoras, é um pouco menor, fica entre 30 minutos e 1 hora. E é isso, foram essas perguntas, né? Tinha algumas outras, mas a ideia era fazer esse primeiro diagnóstico. Acho que a gente apresentou a pesquisa lá na Associação dos Defensores do Rio. Como eu falei, já teve uma reunião ontem para discutir esses resultados. A ideia já estamos pensando numa campanha de mobilização, porque o que da reunião lá, da apresentação na associação, a ideia que ficou é essa:
talvez as mulheres nem tenham ainda consciência do que é ser minimizada no ambiente de trabalho, por ser mulher e tal, por uma série de questões que a Juliana já falou. Mas isso, então, a partir desse diagnóstico, as questões estão sendo discutidas lá na Defensoria do Rio para que as coisas sejam trabalhadas a partir do que foi dito aqui pelas defensoras e pelas servidoras. Obrigada, gente.